Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ame Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chakshuramritam Jana Tajmai Sri Gurave Namaha. Haribol, todas as glórias são aos devotos reunidos. Estamos aqui para mais uma aula onde falaremos o assunto mais relevante da existência, que é sobre a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e os tópicos relacionados a Ele. Quanto mais ouvimos sobre o Senhor Krishna, repetidamente, mantendo a nossa lembrança em seus pés de lótus, mais e mais progredimos espiritualmente nesse mundo material para purificar a nossa mente e assim podermos regressar seguramente ao mundo espiritual pela direção interna do Senhor Krishna em nosso coração. Assim, esse processo total da consciência de Krishna simplesmente consiste em aceitar o Senhor Krishna e suas instruções e assim prestar-lhe serviço devocional. Quando queremos entender a totalidade filosófica de alguma coisa, devemos nos ater ao que Krishna está falando em suas instruções, que simplesmente devemos nos render a seus pés de lótus. Então esse é o processo total, independentemente de todas as instruções que estejam envolvidas nesse ensino espiritual que Deus nos deixou. Essa aceitação de Krishna como Deus e a rendição a Ele é o papel principal que toda alma deve assumir enquanto estiver dentro dessas formas, materiais. Isso quer dizer que simplesmente acabamos por agir espiritualmente em serviço devocional. Dentro da compreensão filosófica, entendemos que Srimati Radharani é a própria corporificação desse serviço devocional perfeito a Krishna. Entende? Srimati Radharani é a expansão da potência interna de Krishna, a energia de amor de Deus. E só nessa condição amorosa é que conseguimos realmente prestar serviço devocional pleno a Krishna. E Srimati Radharani é a manifestação desse amor absoluto em grau máximo, de modo que não temos como averiguar a posição dessa potência chamada Srimati Radharani, pela qual Krishna é atraído assim completamente. Srimati Radharani controla Krishna totalmente pelo seu amor. É isso que devemos entender quando vemos uma imagem de Radha Krishna. Krishna está sempre assim, abraçado com Srimati Radharani. E Srimati Radharani está guiando todas as almas nesse sentido de que elas possam despertar em consciência e depositar o amor pessoal de cada um em Krishna. Então Radharani é essa corporificação onde todos nós entramos em contato com Deus através do amor. No Brahma Samhita, Radharani é descrita como essa expansão da potência espiritual de Krishna. E desse modo, ela não é diferente de Krishna. Sempre temos essa tendência de imaginar assim, algo diferente de Deus. Porém, num sentido absoluto, tudo é igual a Krishna. Porém, essa potência de Srimati Radharani, que está sendo emanada por Krishna, é Krishna mesmo, em amor pleno,
em manifestação de êxtases infinitos. Não podemos entender a posição de Krishna, tentar avaliar, né, a glória de Deus, porque somos muito pequenos, somos partes infinitesimais daquilo que é infinito, de modo que, se pelo menos dentro da nossa capacidade qualitativa de estar com Deus, conseguimos sentir a bem-aventurança de estar fixo nesse serviço devocional a Deus, então isso é mais do que suficiente. Porque as pessoas têm essa tendência de que eu quero compreender Krishna completamente, e elas nem compreendem a si próprias. Dessa maneira, as pessoas sempre têm pretensões impossíveis, porque nem Krishna pode também assim, se avaliar a si próprio, porque Krishna está sempre se expandindo, ele sempre está, né, crescendo em amor, e então o próprio Krishna, dentro da potência espiritual, apresenta essa mutabilidade amorosa, porém não há diferencial, né, em compreender isso, porque no plano absoluto 1 mais 1 é igual a 1 e 1 menos 1 é igual a 1. Essa é a matemática divina. Krishna se expande, mas ele nunca deixa de ser ele mesmo, né? Dessa forma, temos que compreender que apenas aceitar o fato de que devemos nos render a Krishna e Srimati Radharani e manifestar o nosso amor por Deus aqui nesse mundo material. Então, sabendo disso, podemos pelo menos aceitar dentro do nosso conhecimento limitado que Srimati Radharani não é diferente de Krishna, e quando adoramos esse casal supremo, estamos ativando essa potência amorosa em nosso coração. Toda essa adoração no altar, no templo, em que glorificamos o casal Radha e Krishna, é uma manifestação interna do nosso próprio amor por Deus, né? Glorificando a fonte suprema do nosso amor, da nossa conexão, do nosso serviço com a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Dessa maneira podemos entender que as gopis, assim, as gopis que cuidam de Radha e Krishna no mundo espiritual, não são mulheres ou meninas comuns. Elas são expansões da potência de prazer de Krishna, porque tudo no mundo espiritual é o prazer de Krishna em movimento. As gopis são assim, os seres mais elevados da existência, né? Essa categoria onde todos os sabores espirituais se manifestam nessas almas. Muitas são expansões de Srimati Radharani, porque o amor de Krishna está se expandindo o tempo todo. Dessa maneira, nunca devemos aceitar Srimati Radharani e as gopis como assim, mulheres comuns. Na verdade, para nós compreendermos a posição delas, precisamos de orientação de um mestre espiritual que já está conectado em amor com Krishna, nessa relação específica, né, de gopi ou de amigo, né, com Krishna. Então, se nós que somos entidades vivas quisermos realmente nos associar com Srimati Radharani, isso será possível, muito embora ela não seja uma mulher comum. Não podemos nos aproximar assim de Srimati Radharani, mas há essa possibilidade quando estamos em serviço devocional, porque o serviço devocional em si é uma potência de Srimati Radharani. Logo, quando prestamos serviço amoroso em Krishna, Srimati Radharani está atuando em nosso coração. Essa é a forma de aproximarmos, né, de Srimati Radharani. Podemos nos tornar associados de Radharani, qualificando-nos nesse serviço devocional avançado, na medida em que vamos avançando em ações para satisfazer a Krishna nesse grau de pureza progressivo. Então nos associamos diretamente com Srimati
Srimati Radharani, que acaba nos direcionando internamente para as formas variadas de agradar a Deus. Ela nos ocupa em diversos serviços, de acordo com as tendências de nossa alma. Nesse serviço devocional não há frustração. Mesmo que só executemos um pouco de serviço devocional, este serviço ele vai se desenvolver. Aqui no mundo material, qualquer atividade que façamos que não esteja relacionado com o espírito, com a alma, com aquilo que nós não somos, né, vai trazer infelicidade, insatisfação. Mesmo que momentaneamente o que estamos recebendo pareça assim, ser algo muito prazeroso, logo, logo sentiremos infelicidade, insatisfação, porque aquilo não está correlacionado com Krishna. Porém, quando executamos atividades que visem agradar o Senhor Supremo, não haverá frustrações em nosso coração, porque estamos atuando na plataforma direta da alma. De modo que a única garantia que temos nesse mundo material de sucesso ou de progressão em alguma coisa é o serviço devocional, porque ele nunca se perde, né? Tínhamos falado na aula passada que quanto às coisas materiais que vamos adquirindo, tudo o que conseguimos no mundo é perdido quando esse corpo material termina, que é chamado de morte, né? Quando nossa consciência abandona esse veículo físico. Então, serviço devocional, temos que pensar em ganhos eternos. Estar agindo e vivendo na consciência espiritual é o maior ganho, né? Como dizia o Mestre Cristo, de que adianta você ganhar todas as coisas materiais que são temporárias e frustrantes, se isso vai fazer você perder a alma, né? A sua própria alma, que é a sua maior riqueza, porque sua alma é uma parte integrante de Deus, entende? Mas como somos centelhas espirituais eternas, os nossos bens espirituais nos acompanham. Temos que entender isso, que tudo está assim, frutificando gradualmente. De vida em vida, vamos cultivando a vida espiritual através de exercícios, né, práticas devocionais, amorosas, e isso vai rendendo créditos maravilhosos que quando entramos numa próxima vida, nossa consciência espiritual é imediatamente ativada. Não sabemos como ou por que estamos sentindo assim, tanta atração por Deus, mas isso se deve aos créditos de nossas ações em vidas passadas. Por isso, muitas pessoas ainda não sentem atração por Krishna, porque elas, em vidas passadas, ainda não desenvolveram o serviço devocional em relação a Deus. Elas não praticaram esse despertar amoroso a Krishna dentro do coração. Então temos que pensar sempre nessa questão eterna, porque eternamente somos servos amorosos de Krishna, e toda a pretensão dessa escola chamada mundo material é que nós possamos entender que não somos o ego, que não somos esse corpo material, que somos o espírito, e que a nossa eternidade se situa no mundo espiritual, no reino de Deus, onde Krishna está diretamente se relacionando com todos os seus devotos, todas as suas partes integrantes, que são a sua energia superior. Chegará um momento em que a fruta do nosso amor a Deus estará totalmente madura, e o próprio Deus virá colher essa fruta e vai saboreá-la de um modo muito doce, muito agradável. Temos que desenvolver o nosso coração para se tornar uma vibração de amor pura por Deus. Então, dessa maneira, aqueles que cultivaram a consciência transcendental anteriormente entram em contato com essa consciência de Krishna através deste movimento espiritual deixado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, revivendo novamente a consciência da humanidade para esse entendimento de quem é Deus.
esse interesse das pessoas na consciência de Krishna não é um lugar assim comum, é a realidade da existência, né? Não há esse ponto de achar que está vivendo nessa consciência de Deus é algo assim da normalidade social de Kali Yuga. É algo mais do que especial quando nos rendemos a Krishna com esse interesse real de nos libertar dessa natureza material. No Bhagavad Gita mesmo, Krishna está dizendo que dentre assim, milhões de bilhões de pessoas, apenas uma está interessada em alcançar essa perfeição. É algo assim raro, porque o mundo está vivendo muito nos modos da paixão e da ignorância. O falso ego das pessoas estão se sobressaindo e o interesse das pessoas é simplesmente materialista, de conforto material, de fama, riqueza. As pessoas não estão realmente depositando suas energias nesse trabalho de buscar avidamente a suprema personalidade de Deus e estabelecer uma relação amigável com Krishna. Então Krishna sempre fala no Bhagavad Gita, né? Samahatma Sudurlabha, tal grande alma que se rendeu a mim, não vive mais no lugar comum de uma sociedade esquecida de Deus. Essa pessoa irá alcançar a perfeição através da sua confiança em Deus, onde Krishna vai poder se revelar a todo aquele que se torna uma dessas milhões de bilhões de pessoas que se interessam em alcançar essa mesma perfeição espiritual. Srila Prabhupada, eu me lembro em seus dizeres, ele disse que se anunciássemos que simplesmente por ler esse livro, o Bhagavad Gita, e por meditar durante 15 minutos, né, qualquer pessoa pode obter imediatamente o poder, ter êxito nos negócios e passar nos seus exames, então muitas pessoas seriam atraídas pelo Bhagavad Gita ou por um livro qualquer que seja indicado, né? A ideia aqui é que quando fazemos falsas promessas de alguma coisa, as pessoas ficam atraídas, porque as pessoas elas não querem fazer muito esforço nem sacrifício, e nessa era aqui de Kali Yuga podemos ver que tudo está muito acelerado, há uma ansiedade terrível, e as pessoas não querem ter essa sensibilidade maior por Krishna, mas querem receber tudo pronto imediatamente. Porém, o amor ele tem que ser desenvolvido gradualmente, através da purificação da nossa mentalidade. Entende? Estamos muito contaminados pelas qualidades, pelas tendências mais assim, demoníacas, tendências de apenas satisfazer o ego, né? Através da luxúria, da ambição e da ira, que são desmedidas atualmente, criando tantos conflitos, tantos medos, né? Tantas desavenças, algo assim que são características mesmo de uma era de escuridão, desprovida de espiritualidade. Essa preguiça do modo da ignorância que faz com que rejeitemos Deus e aceitamos como religião coisas que são completamente irreligiosas. Tudo isso vai degradando a alma e a conduzindo a condições cada vez mais infernais. De modo que quando surge um devoto puro de Krishna, as pessoas tendem a rejeitá-lo ou a crucificá-lo, porque essa pessoa vai estar incomodando a luxúria do mundo com as suas palavras. De modo que quando Krishna também veio a esse mundo, ele criou essa batalha de Kurukshetra para eliminar os demônios, os reis que estavam dominando na época o planeta Terra, porque para essas pessoas não há jeito de convencê-las sobre a divindade, de tanto que elas estão envolvidas com suas qualidades pesadas do falso ego. Mas a alma, independentemente de tudo, mesmo sendo assim morta por Krishna, entendemos que somos sempre eternos, bons ou maus, sempre somos eternos dentro
daqui desse contexto material, e muitas vezes Deus tem que tomar fortes resoluções para que não nos afundemos cada vez mais no abismo espiritual. Dessa forma, assim, pela misericórdia de Krishna, Krishna muitas vezes toma atitudes como essa batalha de Kurukshetra só para limpar o planeta dessas pessoas que são, né, viróticas, pessoas que estão criando tanta perturbação aqui, no caso aqui nesse planeta Terra. Krishna escolheu Arjuna para ser o seu discípulo principal, né, o receptor da instrução divina, exterminou os demônios e depois colocou o irmão de Arjuna, Yudhishthira, no poder do planeta Terra, para que fosse restabelecido os princípios do espírito, do comportamento religioso de fato, onde cada pessoa, de acordo, né, com sua ordem social e espiritual, se ocupasse em deveres específicos para resgatar essa consciência divina e sair dessa forma humana, voltando para o mundo espiritual. Esse é o plano de Krishna, quando ele cria esse mundo material, onde ele coloca todas essas almas que são rebeldes ao seu controle supremo. Então Krishna também cria um arranjo, um plano, para que todo mundo possa despertar, apesar dele respeitar o nosso livre arbítrio de estarmos assim, né, de ficarmos presos a essa energia densa. Se a gente for verificar, né, realmente esse corpo material, ele é uma cela de prisão, está limitando o nosso espírito em tantos os sentidos, e também é uma fonte de misérias, né? Nascimento, doenças, velhice, morte, vida após vida, nesse ciclo assim, que não tem nada a ver com a alma, que é plena de luz, né, de existência, de felicidade, que é eterna. Temos que considerar isso todos os dias, esse serviço devocional. Por que não estamos agindo em favor do nosso próprio benefício eterno, nos conectando com Krishna dentro do nosso coração, momento a momento? Krishna está dizendo, então, seja uma alma rara entre bilhões, né, de almas, não só nesse planeta Terra, mas assim, vários planetas desse sistema universal, planetas inferiores, intermediários, superiores, todo mundo vivendo uma vida de ilusão, de tecnologia, assim, né? Esqueceram Krishna. Esse absurdo, como que as pessoas podem esquecer Deus? E Ele nos dando todo o conhecimento, Krishna sendo essa voz dentro do nosso coração o tempo todo, mas não temos tempo para ouvir Krishna. Não paramos para meditar, para cantar o seu santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não estamos interessados em evoluir espiritualmente, apesar de termos o conhecimento de Deus. Por isso Chaitanya Mahaprabhu nos chama de desafortunados, porque apesar de recebermos toda a misericórdia de Krishna, simplesmente não estamos interessados de fato nesse sentido de aplicar toda a nossa energia dia após dia, independentemente do que aconteça exteriormente na nossa vida, né? Devemos ter essa avidez constante, entusiasmo em saber que nessa forma humana de existência temos essa oportunidade maravilhosa dada por Krishna, né, por Sri Chaitanya Mahaprabhu, e assim voltar logo para o mundo espiritual e pelo menos viver internamente em paz, numa condição feliz, porque se temos o conhecimento realizado de Krishna em nosso coração, ficamos naturalmente em êxtase, paramos de nos envolver com os desejos materiais, com as sugestões de uma sociedade consumista, superficial, vaidosa. Dessa forma, temos que nos situar imediatamente aos pés de lótus de Krishna, viver uma vida simples, com pensamentos elevados. E isso exige um sacrifício,
um sacro ofício, um ofício sagrado da nossa parte, para pelo menos purificar a nossa mente e acessar aquilo que já somos eternamente. Mas aqui, nesse exemplo, Srila Prabhupada diz que se uma pessoa chega e apresenta um livro dizendo que tudo, né, será perfeito, assim, em poucas semanas, que apenas devemos, né, dar um dinheiro para ele, porque ele vai ajudar no processo. Dessa forma, assim, então as pessoas ficam muito interessadas, porque podemos ver nas religiões atuais que toda a pregação atrativa se baseia em oferecer condições materiais, riquezas, né, confortos para as pessoas, através da adoração delas a Deus. Então, isso é uma forma de religião ainda, assim, no modo da paixão. As pessoas que estão assim, agitadas, ansiosas, materialmente se ocupam nessas ditas, né, religiões que estão enganando, trabalhando a energia espiritual apenas para obter coisas materiais. Dessa maneira. Porém, a religião superior, ela está em bondade pura, onde simplesmente emanamos, né, amor por Deus, simplesmente porque Deus é Deus e somos partes integrantes dele e servos eternos amorosos. Amamos a Deus incondicionalmente, mesmo que nossa vida esteja assim, um caos completo. Isso não é impedimento para o devoto que atingiu esse grau de pureza e compreensão viver nesse amor de Deus. O devoto rendido aceita que tudo o que acontece em sua vida está sob o controle completo de Krishna. Essa é a ideia. Por isso Chaitanya Mahaprabhu está dizendo que o devoto de Krishna é assim, é mais humilde que uma palha na rua. Ele não está questionando o julgamento, a crítica, as ofensas, né, de outras pessoas, porque Krishna já está controlando tudo, né? Essas pessoas vão receber as suas reações por estarem agredindo um devoto puro de Krishna. Krishna, ele é muito assim, zeloso com essa alma que arriscou tudo em nome do seu amor por Deus. Isso é muito relevante. Devemos observar isso em nosso coração, né? O quanto estamos dispostos a sacrificar todos os desejos materiais para simplesmente tentar satisfazer a Krishna nessa plataforma humilde de serviço e conhecimento. Então, Chaitanya Mahaprabhu, nesse verso, que é basicamente o mais importante do Shikshastaka, né? Pelo menos eu vejo assim como ele explica, né? Srila Prabhupada explica que devemos colocar esse terceiro verso em nosso pescoço, assim, como uma lembrança constante, que devemos ser humildes, né? Tolerantes, porque um devoto puro vai incomodar muita gente. Todo mundo tem a pretensão material porque vive em ignorância. São pessoas assim, duras de coração, ásperas, orgulhosas, vivem, né, completamente no falso ego. E Krishna explica que isso, né, no capítulo 16, são qualidades demoníacas. Temos que estudar assim, imediatamente essas qualidades demoníacas, que são qualidades de pessoas que não estão interessadas em Deus, e tentar saber, né, se nós também estamos possuindo esse lado sombra em excesso, e trabalhar para erradicar tudo aquilo que está sendo um obstáculo na nossa consciência de Krishna. E depois Chaitanya Mahaprabhu pede que tenhamos respeito por todas as entidades vivas, porque cada um está no seu respectivo grau de evolução espiritual. Então temos formas minerais, formas vegetais, formas animais, formas humanas, formas, né, angelicais, de semideuses, toda essa hierarquia espiritual, né, que está sob o comando administrativo de Deus. Temos que ter esse respeito. Estamos agora na forma humana de vida, e o maior progresso que podemos atingir nessa forma humana é usar a nossa inteligência para despertar esse amor por Krishna, estudando, cantando seus nomes, nos associando com, né,
com devotos elevados, e dessa forma purificada, ter essa certeza absoluta que nosso tempo aqui nesse mundo material está acabando. Já entendemos, como alunos qualificados, que a lição foi aprendida. Então Krishna, ele é o mestre supremo, professor supremo, que está dentro do coração, orientando diretamente o aluno aplicado, né? O aluno assim, que está à frente da humanidade, recebendo a lição assim, particular, direta de Krishna. Todo mundo tem que chegar a essa posição de receber aula particular de Krishna dentro do coração e assim se qualificar completamente para voltar à sua posição original, sair dessa ilusão, dessa miragem de realizar desejos que são apenas assim, algo que não faz muito sentido. Porém, vivemos isso aí como um lugar comum, né? Como uma normalidade. Conquistar coisas materiais, explorar o mundo, os planetas, as dimensões divinas que se manifestam. Tudo isso aí é escola de Deus para entendermos que não vale a pena viver aqui nesse mundo material, nesse tipo de esquecimento, de inconsciência. Então vamos realmente despertar e não vamos deixar assim que sejamos enganados por pessoas que estão oferecendo recursos ou métodos espirituais tão facilitados assim que, né, em 15 minutos iremos nos libertar de Maya, como se Maya fosse, né, algo assim simples. Maya é a potência de Krishna que está controlando toda a ilusão. Maya é o ser mais poderoso aqui da energia material. De modo que Krishna diz no Bhagavad Gita que nós só podemos realmente nos libertar de Maya quando Ele mesmo afasta Maya de nós. É impossível a alma vencer Maya, não existe essa questão de vitória, né? Vitória significa despertar o amor por Deus. E esse amor dissolve essa condição luxuriosa de ter assim inúmeros desejos que vêm do modo da paixão e que nos mantém prisioneiros a essa energia material, vida após vida. De modo que não faz mais sentido continuar com essa brincadeira material aqui, quando assumimos a nossa inteligência de discernimento e resolvemos seguir no caminho espiritual, que é aquilo que é a única coisa favorável para o espírito. Então, é simples entender que as pessoas não sentem atração pela consciência de Krishna porque preferem ser enganadas por Maya. Porque você pode saber que Krishna é Deus e tudo mais, e tem toda a instrução, porém você não quer entender Krishna, não quer viver em Krishna. Então isso é uma preferência. Você prefere ser enganado, né? Assim como também, né, podemos ver hoje em dia na política. Sabemos que as pessoas não têm assim, boa vontade ou um serviço real à sociedade e mesmo assim votamos nessas pessoas porque queremos ser enganados. Não temos assim, uma reação ativa contra algo que simplesmente está lucrando em cima da nossa existência, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, dessa forma. Então, qual é a sua preferência, né? Então, essas pessoas que estão vivendo em Maya, elas pensam que a perfeição da vida é consumir assim, grande quantidade de comida, ou dormir assim, várias horas, né? Ter um novo companheiro todas as noites e todos os dias. Isso é Kali Yuga. Queremos assim, cada vez fazer menos coisas e ficar assim, sendo senhores da natureza. Esquecemos que não estamos aqui nesse mundo material para descansar, assim, para ter uma vida morna, de rei, né? Na verdade, estamos aqui nesse mundo material para labutar, para burilar a nossa mente. E isso temos que fazer todos os dias, sem falta. Cantar os nomes, ler os livros, né? Temos que fazer isso. Então as pessoas estão interessadas nessas coisas, né? Comer, dormir, fazer sexo.
né? São coisas assim, ditas assim de uma animalidade, né? Podemos ver os animais que não têm a inteligência humana, eles são felizes apenas por comer, dormir, fazer sexo e ter uma proteção. Mas nós não somos animais. A realidade é que somos seres superiores, no sentido que temos mais créditos kármicos, já passamos pela forma animal e devemos usar a nossa forma humana para proteger todos os seres vivos, né? Superior se caracteriza por essa condição de amarmos e protegermos as outras espécies de vida, assim como as formas superiores à humana trabalham para Deus, emanando amor e construtividade para essa sociedade humana. Então as pessoas estão cegas, né? Cegos conduzindo outros cegos, todos caindo em abismos espirituais, perdendo o referencial da sensibilidade divina e assim, vivendo nessa luxúria e cobiça e negligenciando a perfeição da vida. Essa perfeição vem e é dita por Krishna no Bhagavad Gita, que é o manual de instrução para sairmos desse mundo material e voltarmos à nossa realidade espiritual, mesmo enquanto estamos encarnados nessa forma humana. Por isso, Cristo, em sua passagem, né, na Bíblia, disse que sede perfeitos, como é perfeito o Pai no céu. A alma tem essa perfeição divina em seu coração. Então, logo ela se conecte com Deus e se mantenha no serviço devocional, essa perfeição qualitativa da alma, que tem como referência, né, e causa o Senhor Supremo, se manifesta naturalmente. E você passa a ser um veículo perfeito desse amor divino nesse mundo material. Essa é a ideia do mundo espiritual. Todo mundo lá é perfeito em amor a Deus. E assim essa perfeição vigora em todos os relacionamentos variados com a suprema personalidade de Deus, e tudo é feito de harmonia, de alegria, bom humor. Por isso o mundo espiritual é chamado Vaikuntha Loka, né? Vaikuntha, assim, tudo lá é sem ansiedade. Quando estamos vivendo amorosamente em Krishna, em confiança completa no controle de Deus, não ficamos mais assim perturbados com o que pode nos acontecer ou com o que nos aconteceu, porque essa ideia de passado e futuro pertence somente ao ego que está se identificando com o corpo material. O corpo material, ele começa e termina, né? Porém, o espírito não tem nada a ver com essa temporariedade. Nós somos transcendentais à matéria e por isso existimos sempre no aqui e agora. Tente meditar sobre isso. Para o espírito não há futuro, nem passado. Passado e futuro são alucinações da mente que estão visando o conforto, né? Conforto do corpo, assim. Estão evitando tudo aquilo que seja desagradável. E essa é a luta das almas nesse mundo, onde elas vivem inseguras e com medo, achando assim que elas são as controladoras, e também porque elas estão dando poder a pessoas que são completamente assim desprovidas de sabedoria espiritual. E agora em Kali Yuga isso se torna assim bem assim manifestado, né? Por isso aumenta a quantidade de medo a ponto de chegar em situações de síndromes, né, de pânico e tantas assim, depressões que nada mais são do que acúmulos exagerados de pensamentos negativos. E aí a vida começa a se sustentar através, né, de drogas, de remédios, de tudo aquilo que é indevido para a alma, que deveria estar situada pelo menos no modo da bondade e conduzindo a sua vida com esse conhecimento, né, espiritual que Krishna e todos os seus enviados vêm, né, para nos dar assim, essa condição de equilíbrio entre o externo e o interno. Por isso, né, esse conhecimento é Raja Vidya, Raja Guhyam. Ele é o conhecimento assim, real, é o conhecimento mais confidencial. E se temos essa sabedoria em nossas mãos, agora, né, nesse momento planetário,
vamos aplicar a nossa energia em estudar essas escrituras e depois assimilar e realizar o divino nessa verbalização, para que possamos viver assim, felizes, manifestando essa ananda, essa bem-aventurança em nosso coração. De modo que todo homem que é dito, né, inteligente, né, as pessoas pensam que inteligência é aquela pessoa que está se dando bem materialmente, porém a pessoa que está assim se destacando materialmente é o mais estúpido, porque ele está perdendo a realização espiritual. Homem inteligente significa que tem a capacidade de discernir entre aquilo que é real e irreal e seguir aquilo que é o benefício último de sua vida. Todo homem inteligente devia pelo menos experimentar essa consciência de Krishna, que é a sua consciência real. Prabhupada nos diz sobre esse fato que a pessoa deveria dizer assim, muito bem, né? Durante tantas vidas tenho desfrutado desse comer e dormir, eu pude desfrutar dessas coisas em meus corpos de pássaro e de animal, e agora nessa vida deixe-me restringir, né, os 4 princípios de vida animal, que é comer, dormir, defender-se e acasalar-se, e deixe-me dedicar meu tempo a desenvolver a consciência de Krishna. E dessa maneira a minha vida será bem sucedida. Esse é o sucesso. Nesse mundo material, a dualidade de sucesso e fracasso é relativa aos ganhos materiais. Tudo isso é um absurdo espiritual. Sucesso significa que você está rendido a Deus e Krishna fornece tudo para a sua vida de acordo com aquilo que ele acha que é necessário para você evoluir espiritualmente. Krishna, ele não vai te dar nada que atrapalhe a sua vida espiritual. E somente Krishna pode saber realmente o que vai te ajudar ou o que vai te atrapalhar. Temos que ter essa fé, essa confiança, né? Porque tudo está sendo assim, mantido perfeitamente por Krishna. Entende? Então não devemos pensar que esse termo, né, consciência de Krishna, tenha sido forjado por alguma pessoa. Consciência de Krishna é a expressão mais antiga na história do mundo. Desde a época que, né, o sol apareceu assim, Krishna pregou ao Deus do Sol, né, Viva Shivam. Isso está lá no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Krishna fala que instruiu primeiramente ao Deus do Sol. E o Sol é o que está mantendo todo o sistema, né, onde aqui estamos. E esse Deus do Sol revela esse conhecimento a seu filho Ikshvaku, e daí os semideuses e todo esse conhecimento é espalhado pelo universo, né? Então tudo vem de Deus, não é que esse conhecimento esteja sendo forjado para enganar as pessoas, como normalmente temos observado nessa era de Kali Yuga, onde todo mundo é assim, hipócrita, todo mundo está vestindo uma máscara de santidade para pregar algo que somente visa ao interesse próprio. Por isso Krishna, no Bhagavad Gita, está dizendo, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, oferece as suas homenagens a mim, porque desse modo virás a mim sem falta. Eu te prometo isso porque és meu amigo muito querido. Ocupa a tua mente sempre em pensar em mim e torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora, absorvendo-te completamente em mim, seguramente virás a mim. Esses versos Krishna está falando no Bhagavad Gita constantemente, né? Krishna não está forjando uma filosofia. Deus, ele é a verdade absoluta e ele simplesmente vem e se manifesta e pede para você se ocupar em pensamentos, em sentimentos, em ações nele, né? Isso é o que caracteriza aquilo que chamamos de serviço devocional. Assim temos que ter essa sensibilidade, esse respeito maior, né, por Deus. Somos tão rebeldes, intolerantes, desrespeitosos, somos muito orgulhosos.
Isso tudo simplesmente está prejudicando a nossa realidade de ser, né? Somos teimosos, assim. Krishna, ele tem que vir tantas vezes a esse mundo material para, né, repetir a mesma coisa. Quantas vidas ainda vamos ter que ficar aqui sofrendo, se lamentando, ou tendo baixa estima, se fazendo de coitadinho, vivendo assim, nesse medo terrível, dentro de vários sistemas demoníacos, assim, era após era, se simplesmente podemos parar tudo agora e tomar uma decisão final, entendendo que Krishna, quando está no controle de nossa vida, através da nossa rendição, o que ele caracteriza como, né, Samahatma, né, uma alma, né, Sudurlabha, uma alma muito rara. Então sejamos almas raras, porque no mundo espiritual todo mundo, né, todo mundo é alma rara, todo mundo está vivendo em plenitude de amor e de alegria e felicidade com Krishna. E aqui no mundo material, nessa prisão, mesmo Krishna tendo vindo, né, dentro do nosso coração, abrindo todas as portas, né, de vivência feliz, assim, ficamos dando bobeira, encontrando assim, argumentos psíquicos para tentarmos construir uma vida material melhor, dessa maneira, assim, algo que queremos assim, transformar o mundo com um tipo de política, de tecnologia, ou de civilizações avançadas, extraterrestres, todos esses absurdos, assim. Temos que simplesmente tomar uma atitude de consciência e viver sempre pensando em Krishna e deixar que ele conduza a nossa vida com essa confiança plena. E então veremos que nossa vida material vai assim, ficar assim, muito boa, vamos receber o necessário, porque Krishna, ele é muito amoroso, ele é o nosso bem-querente eterno, é o nosso amigão, né? Assim. Então, às vezes, quando você está mais avançado em consciência de Krishna, você fica perplexo, que apesar de você falar tantas e tantas vezes, a pessoa, assim, isso entra no ouvido e sai no outro ouvido, e a pessoa não toma nenhuma atitude, né? Como se estivesse drogada mesmo pelas alucinações materiais. Então o drogado, ele sempre acha que não, eu estou no controle completo da droga, porém a droga está consumindo essa alma, né, assim, ao máximo, e a pessoa simplesmente está perdida e vai morrer por causa dessa droga. Isso é a natureza material, essa droga ilusória que está roubando o tempo todo o nosso amor a Deus, roubando a nossa condição essencial de viver uma vida plena, autorrealizada em Krishna, pensando, né, sempre nele, tornando-se, né, um devoto amoroso, oferecendo homenagens e adoração a Deus, porque ele é maravilhoso e ele é a fonte da nossa vida. Nossa vida só tem sentido quando Krishna mantém a nossa vida através de sua misericórdia. Então nossa existência é a beleza de Krishna se manifestando. Vamos viver essa beleza, vamos assumir a nossa posição por carinho a esse ser supremo, né? Deus, assim. Vamos sair dessa matrix, né? Dessa maia que só está nos enganando, né? Em todos os sentidos. Enganação completa, né? Nessa Kali Yuga, então, enganação e conflito e desavença e caos, tudo isso que estamos acostumados a ver que, né, qual é o resultado da consciência, né, social, política e religiosa de um mundo afastado desse amor puro por Deus. Então deixo aqui essas palavras, espero que vocês tenham gostado, que possam refletir, né, ouvir a aula de novo, porque sempre a repetição das palavras que falam de Deus, né, são assim, muito importantes. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça, a Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.